O chão de mármore branco refletia a luz azulada dos painéis holográficos espalhados pelo salão imenso. O murmúrio discreto das vozes mal era perceptível, sob a música instrumental suave. Nina Vale caminhava entre os convidados da gala, segurando uma taça de cristal, analisando rostos e símbolos bordados nas vestes. Seu olhar parou em um homem mais velho vestindo um manto com padrões fractais que a observava de longe. Ela desviou o rosto, fingindo interesse em uma projeção sobre a história colonial de Dakar, mas sentiu um calafrio subir pela espinha. Havia algo estranho no jeito como ele a encarava, um brilho perturbador em seus olhos. Uma mulher de vestido prateado se aproximou, seu colar exibindo o emblema da sociedade do véu silencioso. "Se você quer sair daqui viva, me siga", sussurrou ela, deslizando um pequeno chip de dados na palma da mão de Nina. "Eles sabem quem você é." Antes que a jovem pudesse responder, a desconhecida se misturou à multidão, deixando apenas o aroma de sândalo no ar. Nina fechou os dedos sobre o dispositivo, o coração acelerado. Do outro lado do salão, o homem de manto havia desaparecido. Ela foi até o terraço, onde o ar noturno trazia o cheiro de sal e madeira queimada. A cidade brilhava lá embaixo, suas luzes tremeluzindo como vagalumes presos em âmbar. Quando inseriu o chip em seu bracelete digital, surgiram coordenadas no deserto de Compôs e uma sequência de números incompreensíveis. Um aviso piscou na tela: autodestruição em 12 horas. Nina respirou fundo, lembrando-se das histórias que sua avó contava sobre o crepúsculo, o momento em que os antigos acreditavam que passado e presente se entrelaçavam. Talvez fosse apenas uma coincidência, ou talvez não. Um drone de vigilância passou acima, suas luzes vermelhas cortando a escuridão. Ela apagou a tela e voltou para dentro, decidida a encontrar respostas antes que o cronômetro se esgotasse. Nina atravessou o salão, evitando olhares curiosos, e saiu para a rua movimentada. O ar quente da noite grudava na pele, misturado ao cheiro de peixe defumado e óleo de motor. Seguiu para o oeste, onde as vielas estreitas de Medina desafiavam a iluminação pública. O bracelete vibrava levemente, enquanto as coordenadas piscavam em intervalos irregulares. Ao passar por uma loja de antiguidades, um homem com cicatrizes no rosto surgiu à sua frente, bloqueando o caminho. "Você não deveria estar aqui", disse ele, a voz áspera. "O deserto não perdoa traidores." Antes que pudesse reagir, uma motocicleta derrapou até o meio-fio, e a mulher de vestido prateado gritou: "Corra, Nina!" Pulou na garupa, e ambas dispararam pela avenida costeira, deixando o homem para trás. A desconhecida, que se apresentou como Brianna, explicou sem olhar para trás: "O chip contém a localização de um arquivo enterrado sob as dunas. A sociedade protege segredos que não podem ser revelados." A estrada à frente se estendia como uma serpente negra sob a luz da lua. Quando alcançaram as primeiras dunas, Brianna desacelerou. "O que você busca não é apenas informação", avisou. "É uma prova de que o passado ainda respira." Seguiram a pé, os grãos de areia escorregando sob os pés. No topo de uma duna alta, uma luz âmbar pulsava em intervalos de 7 segundos, exatamente como os números do chip. Nina ativou o bracelete, e uma entrada oculta surgiu na areia. Escadas de pedra desciam para a escuridão. "Eles estão nos vigiando", Brianna sussurrou, entregando-lhe uma lanterna. "Mas isso não é sobre você ou eu. É sobre o que Dakar esqueceu." No fundo da escadaria, uma câmara circular abrigava uma esfera de obsidiana incrustada com símbolos que Nina reconheceu das histórias de sua avó. Ao tocá-la, projeções holográficas surgiram, mapas antigos, contratos escritos em línguas mortas e, por fim, o rosto do homem do salão. "A verdade é um labirinto", disse uma voz gravada. "Cada escolha fecha uma porta e abre outra." Um alarme soou acima, e a entrada começou a desmoronar. Brianna gritou para correr, mas Nina hesitou, os olhos fixos na esfera que agora exibia a logo da corporação que financiava a gala. Subiram as escadas enquanto a passagem desabava, areia e pedras bloqueando o caminho de volta. No deserto, sob o crepúsculo que tingia o céu de púrpura, Nina percebeu que o chip ainda estava em seu bolso e que o verdadeiro segredo não estava na esfera,
mas no que ela decidiria fazer em seguida. Nina voltou à cidade ao amanhecer, com a areia do deserto grudada na roupa e o dispositivo queimando no bolso. Caminhou pelas ruas vazias de Dakar, o céu ainda tingido de tons suaves de rosa e laranja. A cidade parecia respirar com ela, como se soubesse que algo havia mudado. O chip em seu bolso pesava mais do que antes, como se carregasse o peso de um segredo que não poderia ser escondido para sempre. Sabia que a sociedade estaria à espreita, esperando por qualquer sinal de fraqueza ou curiosidade. Ao chegar ao hotel, encontrou uma mensagem no dispositivo: "Eles sabem onde você está." O coração acelerou, mas não recuou. Ligou para um antigo contato, um jornalista independente que vivia na periferia da cidade. Ele a recebeu em sua casa, uma sala repleta de livros e arquivos antigos. "Você encontrou a esfera", ele disse, seus olhos brilhando com conhecimento. "Agora precisa decidir o que fazer com isso." Nina contou-lhe tudo: o salão, o homem de manto, o aviso de autodestruição, a mulher prateada, o deserto e a câmara subterrânea. O jornalista escutou em silêncio, depois abriu uma gaveta e pegou uma pilha de documentos. "Esses são os registros oficiais da corporação que financiava a gala", explicou. "Eles estão envolvidos em projetos que vão além do que a maioria imagina. E você provavelmente descobriu algo que eles não querem que ninguém veja." Enquanto lia os papéis, Nina percebeu que a esfera não era apenas um artefato histórico, mas um banco de dados oculto, armazenando informações sobre negócios ilegais, corrupção e até crimes contra a humanidade. Era como se o passado tivesse sido enterrado, mas não esquecido. "Eles não querem que isso saia porque é um testemunho de tudo o que foi feito", disse o jornalista. "E você agora é parte disso." Decidiu que não podia deixar o segredo morrer com ela. Precisava compartilhar o que havia encontrado, mas também proteger quem estava perto. Com a ajuda do jornalista, começou a montar uma versão resumida dos documentos, preparando-os para publicação. Sabia que não poderia confiar em ninguém completamente. A sociedade tinha olhos em todos os lugares. Enquanto trabalhava, pensava no homem do salão, no rosto que apareceu nas projeções. Havia algo familiar nele, algo que não conseguia colocar em palavras. Talvez fosse um parente distante, ou alguém que já havia desaparecido há muito tempo. De qualquer forma, estava ligado ao que descobrira, e isso a assustava. O jornalista sugeriu que fugisse da cidade por alguns dias, mas recusou. "Se eu for embora, eles vão pensar que sou culpada", disse. "E não vou deixar que me calarem." Mesmo assim, começou a planejar uma saída, mantendo-se alerta a cada som, a cada movimento estranho nas ruas. No quarto seguinte, encontrou um novo aviso no bracelete: "Autodestruição em 6 horas." O tempo estava se esgotando. Com a ajuda do jornalista, enviou uma cópia dos documentos para uma rede internacional de mídia independente, garantindo que o conteúdo seria divulgado mesmo que fosse capturada. Mas não queria ser capturada. Não ainda. Naquela noite, enquanto dormia em um sofá no apartamento do jornalista, sonhou com o deserto, com a esfera, com a voz gravada que dizia: "Cada escolha fecha uma porta e abre outra." Acordou com o coração acelerado, sentindo que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. E essa decisão não pertencia apenas a ela, pertencia a Dakar, a seu passado e talvez até ao futuro. Acordou cedo, o sol já dourando as ruas da cidade. O aviso no bracelete ainda mostrava autodestruição em 6 horas, mas não se deixou abalar. Preparou uma versão final dos documentos, garantindo que todas as provas estivessem salvas em múltiplos servidores ao redor do mundo. Enquanto digitava a última linha, sentiu um peso na alma. Era como se o passado estivesse sussurrando para ela, lembrando-a de que alguns segredos eram feitos para serem revelados. O tempo era curto. Precisava sair antes que a sociedade descobrisse onde estava. O jornalista lhe deu um mapa com rotas alternativas e um novo dispositivo de comunicação, mais antigo e difícil de rastrear. "Eles estão te esperando em todos os lugares", ele disse. "Mas você tem algo que eles não podem controlar: a verdade." Nina assentiu, sabendo que a decisão final ainda estava por vir. Ao sair do apartamento, olhou para trás, pensando em tudo o que havia vivido nos últimos dias.
A esfera, o deserto, a voz gravada, o homem do salão. Tudo fazia parte de uma teia maior, uma realidade que ia além do que imaginava. E agora, tinha a responsabilidade de escolher o que fazer com isso. Seria ela a porta que abria ou a que fechava? Não importava. O que importava era que o passado não seria esquecido novamente. Enquanto caminhava pelas ruas vazias, o céu começava a escurecer, como se a própria cidade estivesse segurando a respiração. Sabia que, quando o sol se pusesse, o chip se autodestruiria, levando consigo qualquer rastro físico do que encontrara. Mas a verdade não morreria. Carregá-la ia para sempre. E assim, com o coração cheio de determinação e o futuro incerto, seguiu em frente, pronta para enfrentar o que viesse a seguir.